Olá, seja muito bem-vindo. É muito provável que essa seja a primeira vez que você esteja estudando aqui nesse canal, né? Até porque, a não ser que você seja um amigo meu da época da escola desse vídeo aqui, Nessa cidade, não sei mais o que eu faço, não tem nada pra fazer. Mas, olha, quem é esse homem? Parece que eu conheço esse homem. Nossa, é Dora Aventureira? Não, não é. Eu conheço. O Sonic, velocidade. É Sonic Velocidade do Som, carai! sim, a gente teve que fazer esse vídeo de variação linguística e mostrar para toda a sala. Então, eu estou acreditando que essa seja a primeira vez que você esteja usando aqui. A não ser que você seja algum fã meu que eu não conheci ainda. Mas brincadeiras à parte, o motivo da gente estar aqui é um motivo muito bom. Porque a gente conseguiu algo muito, mas muito legal. A gente conseguiu fazer uma série onde a gente fala sobre cinema e a gente é valorizado por isso. Vou te explicar melhor o que está acontecendo. Nós, aqui do canal, e você aí também, você faz parte disso, fomos premiados com a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo à cultura, à arte no geral. Eu vou pegar a definição melhor com o meu amigo ChatGPT. A Lei Paulo Gustavo é uma legislação brasileira sancionada em 2022 com o objetivo de apoiar e estimular o setor cultural, principalmente as atividades artísticas que foram afetadas pela pandemia de Covid-19. Ela recebeu esse nome em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu devido à doença. E essa é uma lei que tem em todos os municípios do Brasil. Então, como eu sou periperoense, que faz cinema e audiovisual, que cursa na CEUNSP de sábado à noite e vai na banda do seu Darcy todos os dias, eu achei que eu conseguiria, pelo menos, concorrer a essa vaga. E toda essa introdução é não apenas para falar que a Lei Paulo Gustavo está bancando esse e os próximos vídeos existirem, graças a essa lei que esses vídeos estão existindo, mas também é para dizer que você que está assistindo aí de casa, que é talvez assim como eu, um artista que está entrando nesse mundo, que está começando a entrar no mercado de trabalho agora, que está saindo da sua faculdade, que está saindo do seu curso e está tentando fazer isso virar realidade, esses anúncios que eu estou fazendo é para também tentar te convencer a ir atrás dessas leis. Existem algumas leis que fomentam esse nosso mundo da arte. A Lei Paulo Gustavo é um exemplo forte dela, também tem a Lei Aldir Blanc, que também é bem conhecida. Então essas leis estão aí para nos ajudar a viver com o que a gente ama, com o que a gente produz. Às vezes você pode pensar, eu ainda não estou preparado para isso, essas leis é para quem já é famoso. Não, existem várias leis destinadas para cada tipo de grupo artístico, de faixa etária, sabe? Leis como essa que incentivam tanto o pequeno que está começando, quanto o grande que já está consolidado. Então vai atrás do seu município, vai atrás de quem mexe com essa parte jurídica aí de leis muito confusas que eu não entendo muito. Mas existe ajuda, existe caminhos para a gente seguir e, bem, você está vendo a prova disso. Eu sou um caminho que a gente vai trilhar aqui durante esses 5 vídeos, nesse projeto que está sendo possível graças à Lei Paulo Gustavo, graças à Grande Carol. Então, vai atrás da sua cidade, que eu tenho certeza que algo a gente vai conseguir fazer. Nossas ideias não podem morrer só na nossa cabeça, a gente tem que botar isso para fora. E existem pessoas, órgãos, coisas que nos ajudam a tornar isso real. Mas agora chega de falar desse negócio de lei, de não sei o que, de município e de incentivo. Vamos falar de coisa artística mesmo, vamos falar de coisa bem mais legal, que é de cinema mudo e velho e antigo e preto e branco. Eu sei que falar de cinema antigo não é uma tarefa tão fácil assim, até porque se você colocar isso daqui em comparação com isso daqui, tipo, qual que você prefere? Picanha ou beterraba? Sabe? Eu entendo quem não gosta desse tipo de filme, até porque eu também não gosto tanto assim. Mas uma coisa que eu aprendi na faculdade, e foi só na faculdade mesmo, porque quando eu era estudante de escola eu não curtia tanto assim, é que tem coisas muito interessantes nesses filmes, coisas que talvez a gente nem perceba que são interessantes. E que essa vai ser minha missão aqui hoje, tentar mostrar um pouco de um outro cinema para vocês,
Não só um cinema que a gente já está acostumado hoje, com Vingadores e tipo, tudo isso, sabe? Cinema muito legal que a gente vê. É tentar trazer um cinema que talvez não é tão visto, mas que também é muito legal, assim. A minha missão vai ser tentar mostrar algo diferente para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. Então, bora lá comigo. Eu acho que para começar essa conversa, uma boa introdução é falar do que deu origem ao cinema, que é a fotografia. Tudo nasceu com uma câmera fotográfica, pelo menos no cinema. É a partir dela que a gente começa a ter ideia de e se eu tiver várias fotos assim, uma sequência da outra, parece que está se movimentando esse carinho. E começa a ter essa ideia de fazer o parado, o estático, a se animar, a se mexer. Então tudo no cinema hoje em dia nasceu da fotografia. O pai do cinema é a fotografia. E tanto essa relação desses dois, eles são tão próximos, intimamente ligados, que dentro do cinema existe uma função chamada diretor de fotografia, que é o cara que cuida de tudo que a gente vê, assim. Sabe quando você pega uma imagem assim, bonitona no cinema, quando você vê aquela cena de ação assim, fala, meu Deus, que cena foda. Quem fez isso, ser foda, é o diretor de fotografia. Ele tem esse papel de fazer a cena bonitona, que você vê enquadrada, tudo certinho, às vezes aquela cena que te incomoda, que é meio torta, assim, meio... sabe? Essa é a função do diretor de fotografia. E um dos primeiros caras que descobriram como transformar imagens paradas em imagens em movimento foi um doidão chamado Edward Muybridge. Que nomezinho feio de falar, hein? Nossa Senhora. Esse doidão aí, ele não foi exatamente a primeira pessoa que descobriu isso. Até porque se a gente voltar no passado, já existia brinquedinhos que você conseguia passar rápido o desenho e parecia que estava em movimento. Então, de certa forma, a gente já sabia que isso existia. Mas foi esse cara que documentou isso. Então, na ciência é isso, né? Não necessariamente a primeira pessoa que mostrou pra gente é a primeira pessoa que descobriu. Mas foi ele que documentou e a gente tem relato dele, então é ele. Mas o que aconteceu pro pessoal tentar descobrir isso? Tipo, de onde nasceu isso? Porque tava todo mundo lá tranquilo e aí, vamos fazer cinema? Não foi exatamente assim. A questão nasceu, o surgimento do cinema nasceu com algo muito diferente do que vocês possam imaginar. Ela nasceu com uma curiosidade muito curiosa. O pessoal da época queria saber se o cavalo, quando ele corria, sabe, quando a gente corre, eles queriam saber se o cavalo tirava as 4 patas do chão. Porque a gente, humano, a gente consegue ver a gente correndo, tipo, pulandinho, certo? Mas o cavalo é muito rápido, então não dá pra ver exatamente se tá as 4 patas fora do chão ou não. E aí o pessoal lá acho que era inglês, não sei. O pessoal lá do país dele ficou com essa dúvida e aí eles foram lá tirar isso a limpo. Então ele fez toda uma engenharia, onde ele pegou uma fileira de câmeras, colocou uma em sequência da outra e fez um mecanismo onde se ele apertasse era tipo um botãozinho assim, sabe? Quando ele apertasse esse botão, ia tirar as câmeras para tudo de uma vez. Então você ia ter tipo várias fotos, uma sequência da outra, e aí o cavalo ia passar rápido, mas a câmera ia pegar ele no exato momento e tipo, ia dar pra ver. E ele conseguiu fazer esse experimento, olha isso daí. Só que esse experimento se tornou muito mais importante do que ele se propunhava a realizar. Porque ele só queria saber se o cavalo tirava as 4 patas. E sim, ele tira, dá pra ver aqui. Mas o que ele descobriu com isso foi que se ele conseguisse pegar várias fotos e tirar uma em sequência da outra, parecia que o cavalo estava em movimento. Saca só esse experimento, só que em vídeo. Se você joga videogame, é muito provável que você já tenha escutado falar sobre FPS, que significa frames por segundo. E isso define perfeitamente o que é um vídeo. Frames vem de quadro, vem de tipo janela, sabe? E é essa ideia de que a fotografia, que a imagem, é como se fosse um quadro que você estivesse vendo, como se você estivesse vendo pela sua janela uma imagem que ela está emoldurada. Essa é a ideia do frames por segundo. Frames por segundo
é um vídeo. Um vídeo são várias imagens, várias fotos, vários quadros durante 1 segundo. Geralmente a gente usa a contagem de 24. O mínimo é 12 para você começar a ter ideia de movimento sequenciado, assim, sabe? Sem que tipo, fosse parado. Só que a gente coloca 24, que é o mais normal, e que aí começa já a ideia de movimentozinho. Então quando você vê um vídeo, você está vendo várias imagens passando por segundo. Geralmente são 24 imagens por segundo. Voltando para o exemplo do videogame, você mesmo sabe que quanto mais FPS você tem, mais lisinho fica o jogo. Tipo, quando você tem muito FPS, nossa, o jogo não dá nem uma travada. E é isso que eu acabei de falar agora. Quanto mais imagens você tem, mais fluido fica. Se você tem 24 imagens por segundo, é uma coisa. Se você tem 30 imagens por segundo, é uma outra coisa. 60, melhor, 120, 240, e aí vai só aumentando e vai ficando cada vez mais fluido a movimentação. A ideia de FPS é exatamente o que é um vídeo. Um vídeo são várias imagens passando, que você não consegue nem reparar que são várias imagens passando, durante segundos. A gente comprime tudo isso e junta tudo isso. E aí forma-se um vídeo. Então um vídeo é nada mais nada menos que várias fotos, tipo, uma sequência da outra. Olha que legal, né? E é por isso que os filmes de antigamente pareciam meio travados, assim. Você já teve essa sensação de que parece que tem algo passando na frente deles, parece que eles não estão tipo, certinho, assim. É porque é isso, eles não tinham um bom FPS. A tecnologia não estava tão avançada assim, e eles não conseguiam fazer uma imagem tão fluida assim. Então parecia que estava meio travado, que tipo, tinha alguma coisa passando na frente, porque literalmente tinha. Eram várias imagens sendo passadas e retransmitidas pra gente. Que loucura pensar nisso, né? Isso é muito interessante, né? Mas você pode estar pensando aí agora na sua casa. Ok, esse negócio de FPS é legal, tudo mais, mas eu não vou usar pra nada hoje em dia, certo? Não sei. Muito da arte, e isso é uma coisa que a gente vai falar aqui nessa série muitas e muitas vezes, é a questão de você pegar o que já está estabelecido e talvez brincar com isso, de talvez subverter isso e transformar isso em algo diferente, em algo que não é o padrão que está sendo seguido. Você pega a ideia já estabelecida e você muda ela. E isso acontece exatamente com essa questão do FPS. Já ouviu falar naquele filminho? É um filme meia boca, assim, sabe? Homem-Aranha, talvez Aranha-Verso, assim. É um filme que pouca gente gosta. Ou então talvez aquele filme Gato de Bota, sabe? O 2. Então, esses filmes, eles são tipo assim, obras de arte que a gente produziu recentemente. Eles são muito, esteticamente, muito, mas muito, muito bonitos. E eles brincam justamente com essa questão do FPS. Em vários momentos, você está assistindo uma animação, ela está acontecendo e começa a ficar diferente. Ela começa a ser animada diferente, o estilo começa a mudar. E isso é perceptível pra gente, a gente consegue perceber, mesmo sem entender muito o que está acontecendo, que algo está diferente. O personagem não está mexendo do jeito que ele estava mexendo, as coisas estão mais devagares, talvez mais lentas, um pouco mais travadas. E isso não necessariamente é ruim. FPS muito alto só é bom no videogame. Na arte, a gente consegue brincar com isso e nem sempre o que é mais fluido é o que é melhor. A arte é sempre uma questão de debate do que é melhor ou não. É sempre uma questão de discussão de pontos de vista. E essa questão do FPS é exatamente igual aqui. Quando você brinca com essa questão do FPS, você consegue brincar com questões que geram filmes gigantescos, tipo o Homem-Aranha. Se você nunca assistiu esses filmes, fica aí uma dica. Esses filmes são maravilhosos e vale muito a pena assistir.